Fala pessoal, Felipe Aranha aqui. Uma coisa importante é o seguinte: esse autor que vocês vão ver agora, ele vem aqui para São Paulo, também patrocínio da XP Investimentos, que eu também agradeço. É um evento presencial, ele vai estar aqui junto com outros grandes nomes. E você fica sabendo mais sobre esse evento, como se matricular, sobre os livros do Al Brooks, ou sobre o Brooks Trading Course. Mas sem mais delongas. I'm fine, Felipe. How are you? It's good to see you. Good to see you too. And well, now I think it's all set for which we start. Well, we have a wide audience here. Not everyone knows you. A lot of people here knows you, loves your work, follows you, trades every day what you teach. But for this wide audience that do not know you yet, well, Al was a medical doctor, and I want to ask you, Era médico, how did you start your journey? doutor em medicina. Eu queria perguntar como você começou a sua jornada no mundo de trading e começou a focar na análise de price action. Bem, é uma longa história, eu vou contar a versão curta. Primeiro, eu quero dizer olá, meus amigos. Eu precisei tentar falar alguma coisa em português. Não, seu português está ótimo. Bem, eu cresci numa família bem pobre. Meu pai trabalhava numa fábrica e eu odiava ser pobre. E eu sabia que eu ia ser rico. Eu não sabia como eu ia enriquecer, mas eu sabia que eu ia ser rico. A minha mãe sempre falou para mim para eu virar um cirurgião para trabalhar com medicina ocular. E na época, a gente tinha que fazer o que os pais mandavam. Então, eu virei oftalmo. Então, eu fui para Chicago, estudei medicina, me especializei em oftalmo. E na época, o que eu queria mesmo era trabalhar no pregão, lá em Chicago. Mas eu acabei fazendo a medicina e fiz a minha especialização em oftalmo. E todo esse tempo eu sentia que eu estava vivendo o sonho da minha mãe, não o meu sonho. E durante todo esse tempo eu sabia que eu precisava encontrar alguma forma de tradear. E eu acabei tendo 3 filhas num período muito curto de tempo, 15 meses, e eu comecei a brincar de tradear, eu gostei muito. Eu perdi bastante dinheiro, mas eu gostava muito. E eu gostava de olhar os gráficos e eu via o gráfico crescendo, subindo. E eu falava, parece fácil, é só comprar e manter. Mas aí quando você começa a tradear, você vê que não é tão fácil assim. Às vezes o mercado se movimenta muito rápido contra você, então você precisa ter um plano para lidar com esse risco. Então você pode ganhar muitas vezes, mas às vezes uma perda pode eliminar vários ganhos. Então você precisa encontrar alguma forma de impedir que isso aconteça. Então esse foi o início da minha jornada. Bem, 1987 foi o ano em que eu comecei a fazer day trading ativamente. Todo dia de manhã, antes de ir para o meu consultório, eu fazia um pouco de trading. E aí teve uma sexta-feira em 87, onde foi um dia muito ativo no mercado, e o mercado quicou de leve assim na abertura, e eu estava com uma posição a vender, e na época eu abri uma posição vendido muito grande. Eu tinha um dia cheio de cirurgias. Então, no caminho para o consultório, eu estava ouvindo a rádio e eles estavam falando, meu Deus, o mercado está em queda, não sabemos nem o preço porque está caindo tão rápido. Eu ouvi isso. Quando eu cheguei no consultório no fim do dia, na verdade, eles encontraram um preço para o mercado e eu teria lucrado $1 milhão na minha posição se eu tivesse ficado em casa e deixado a minha posição. Isso foi aquele dia famoso, certo? Isso, foi o crash do mercado.
E foi o segundo pior dia do século XX. Foi em 87 e vários índices diferentes perderam diferentes valores, mas resumindo, foi uma queda de 25% em um único dia. E eu digo que eu teria ganhado $1 milhão se eu tivesse ficado em casa e visto, acompanhado a queda do mercado, e eu acho que é verdade. Eu provavelmente teria lucrado 1 milhão naquele dia, mas como eu não sabia o que eu estava fazendo, eu possivelmente teria perdido $1 milhão na semana depois dessa, porque eu teria sido triturado, eu teria sido arrogante, com excesso de confiança, e eu teria aberto posições grandes demais, e com certeza eu teria perdido $1 milhão. Mas hoje, se eu ganhasse $1 milhão, eu não perderia, eu não devolveria esse dinheiro, porque com o que eu sei hoje, eu sei o que fazer. Então, se eu ganhar $1 milhão hoje, eu vou investir com sabedoria e vou ganhar mais. Mas, enfim, foi esse o dia em que eu decidi que é meio louco, que eu tinha 3 filhas bem pequenas, eu estava vivendo o sonho da minha mãe, e eu tinha a possibilidade de fazer algo que eu realmente amava fazer. Então, eu precisei fazer isso. Eu comecei a tradar cada vez mais horas, e eu acabei vendendo meu consultório, e eu virei um trader em período integral. Na época, o governo americano não tinha muitas restrições sobre o que as pessoas podiam dizer para promover educação comercial. Então, muita gente mentia, simplesmente. As pessoas escreviam livros mentindo, davam palestras mentindo, faziam anúncios mentindo, inventavam um monte de resultado absurdo, e era tudo hipótese, nada era real. Eles não estavam ganhando isso. Eles falavam, se você fizer isso, você pode ganhar X, mas na verdade era tudo um monte de mentira. Demorou bastante para mim, para eu entender e aceitar que as pessoas estavam realmente no direito de mentir e enganar vocês. E eu li todos os livros, li todos os artigos, eu contratei tutores, eu fui para oficinas e seminários, eu fiz absolutamente tudo que eu podia fazer para aprender a tradar. E era muito frustrante para mim, porque eu era médico, e nós estudamos na medicina, estudamos com médicos mais experientes. E como trader, tinha muita gente te ensinando a tradar, mas elas não sabiam o que estavam fazendo. E eu não conseguia conceber. Eu achava que o mercado ia ser como a medicina, que quem diz o que você deve fazer sabia, mas não era esse o caso. Era um monte de fraude, um monte de golpista mesmo. E as pessoas que sabiam tradar não estavam falando nada para ninguém. Então, quem falava não sabia, e quem sabia não falava. Então, eu precisei descobrir tudo sozinho. Então, eu abri mão de todos os indicadores que todo mundo promovia, e eu só olhava os gráficos. Todo dia eu olhava os gráficos. Na época, as pessoas usavam gráficos de barra, não usavam ainda as velas. Ao longo dos anos seguintes, então eles migraram para o uso de velas, mas eu imprimia os gráficos e eu supunha que algumas empresas estavam ganhando dinheiro e que precisava haver alguma lógica por trás do que elas estavam fazendo, e que se havia uma lógica por trás, então elas estavam fazendo a mesma cesta de coisas repetidas vezes. E, portanto, o gráfico não está só subindo ou descendo, tem padrões aí, pegadas na areia, que me podia dizer o que essas empresas estavam fazendo. Então, eu comecei a procurar padrões. O mercado subiu. Ok, como foi o início dessa subida? O que aconteceu? Eu vejo que o mercado fez a mesma coisa semana passada, retrasada. Então, esse foi o padrão, algo que recorria. Então, eu comecei a procurar mais e mais padrões. E aí, se você tem os padrões, você precisa começar a fazer os trades. E quando você faz isso, você precisa conseguir gerenciar os trades. Então, o primeiro ponto é entender os átomos, para entender o que o mercado está fazendo. Mas, tão importante quanto isso, é gerenciar os seus trades, suas operações. Você precisa garantir que você tenha um plano para sair se o mercado se voltar contra você, ou se você chegar num ponto que você quer executar o seu lucro
Então, o mais importante é entender os padrões, reconhecê-los e fazer os trades. Levou uns 10 anos para mim entender isso, e depois de uns 10 anos, eu entendi que eu conseguia fazer isso com consistência e sair ganhando. E desde então, eu tento melhorar cada vez mais. E se você olhar os meus gráficos, muitas vezes eu marco, né? Eu faço gráficos comentados, mas muitos deles mostram 20 a 40 operações. E aqui eu trado há uns 37, 38 anos. Eu nunca tive um dia perfeito da abertura ao fechamento. Nunca tive um dia perfeito. Eu posso ver 40, 50 operações num dia, num gráfico de 5 minutos. Então, são 81 barras na sessão diária. E nos minutos depois do fechamento oficial. E nessas 81 barras, eu vejo pelo menos 40 ou 50 operações razoáveis, mas eu nunca segui adiante com todos esses. Teve vários dias em que eu ganhei em muitos trades, mas eu nunca tive um dia em que eu executei todos os trades que eu vi. Não é realista, né? Você precisa ir ao banheiro, você precisa comer, você precisa fazer umas pausas para manter o foco e a concentração. Eu não sou o computador, eu sou só um ser humano. Então temos que lidar com tudo isso. Tem que manter o foco, né? Tem que manter o foco, né? Então, intervalos são importantíssimos. E, Al, você estava falando que não é só uma questão de ler o gráfico, mas também gerenciá-los. E também acho que temos que ter habilidades psicológicas. Sim, com certeza. Então, o que você pensa sobre a psicologia nas operações? E como você faz para manter a sua psicologia em controle e não fazer burrice? Como é que você lida com essa disciplina? Olha, lá na década de 80, no final da década de 80 e no início da de 90, eu comprei um curso de um psicólogo de trading, mas não ajudou. E, sinceramente, acho que não vale a pena. Aconteceu uma coisa estranha comigo, mais ou menos na década de 90. Antes disso, eu programava negociações e quando o mercado se movimentava, eu puxava. O mercado começava a cair e eu falava, não, vai subir, eu conheço esse padrão, vai subir. Mas o mercado estava caindo. Então, eu ficava, assim, maluco por dentro. Eu levava tudo para o pessoal. Eu ficava muito aborrecido mesmo. Ou então, às vezes, eu perdia 3, 4 dias consecutivos, ou 2 semanas consecutivas. E eu ficava tão frustrado, porque eu pensava, eu estou trabalhando tão duro, eu mereço ganhar dinheiro fazendo isso. Tem gente trabalhando na Goldman Sachs, ou na JP Morgan, ou nessas outras empresas grandes. Eu sou tão inteligente quanto eles, e eu provavelmente estou trabalhando mais duro que eles, e eu estou perdendo, e eles estão ganhando. Então, tem algo de errado aqui. Mas a gente está falando sobre psicologia, né? Durante muitos anos, talvez uns 10 anos, eu ficava incrivelmente perturbado. E às vezes isso durava dias. E aí, quando eu comecei a fazer trades com lucratividade consistente, essa sensação começou a dissipar e sumir. Hoje eu não consigo nem imaginar como era sentir aquilo que eu sentia. É meio estranho, que na época era tão real, tão intenso e tão desagradável. E hoje, todos os dias, eu sou feliz, eu nunca fico estressado. Porque tradar, para mim, é algo natural e fácil. Não é como se eu tivesse feito algo específico
para desenvolver isso, meio que aconteceu. Então, no seu caso, essa questão da psicologia melhorou quando você melhorou a sua técnica. Ou seja, quanto melhor você ficava na sua técnica, melhor ficava a sua cabeça, a sua psique, é isso? É. Quanto mais eu aprendia sobre trades, mais ficou irrelevante a psicologia. Quanto melhor eu entendia o que o mercado estava fazendo, menos ansiedade eu tinha. Eu até parei de pensar sobre as emoções. Hoje eu nem penso mais sobre isso. E você acha que tem algum princípio fundamental que é importante para todos os traders, como assim pedras fundamentais que todo trader precisa ter para ser bem-sucedido? Vários, tem vários. Um que é super importante, eu comentei agora há pouco, se você olhar um gráfico e você sente que o mercado precisa subir, você tem muita confiança de que vai subir. Então, tem uma chance muito maior do que você deve imaginar de que o mercado caia, na verdade, porque uma das funções do mercado é facilitar as operações. Isso é um termo meio vago. Facilitar significa aumentar o número de operações, mas também significa aumentar o número de traders que estão executando operações. Também significa aumentar o valor em dólares total das operações. E para fazer isso, qual é a maior motivação que faz as pessoas tradarem? Dor. E o mercado faz coisas para criar essa dor. Às vezes você ouve as pessoas falarem sobre o negócio de dor, o pain trade. O mercado segue a dor. Ele foi criado para facilitar as operações. Se você quer um preço justo, sem um spread muito grande, você precisa de muitos membros, muitos vendedores e compradores. E uma consequência disso é que o mercado sempre vai tentar se movimentar de modo a criar a maior dor possível. Então, se você realmente acredita que o mercado vai subir, e você precisa lembrar que se muita gente também pensa isso, já compraram. Então, ninguém mais vai comprar. Então, o mercado só pode cair. E quando ele cair, ele pode cair muito mais do que você imagina. Então, você precisa ser muito humilde. Você precisa seguir o mercado e procurar os padrões. Você não pode ter excesso de confiança. Eu sempre falo que você não deve ter mais do que 60% de confiança sobre nada. E, ao mesmo tempo, você sempre deve ter 40% de confiança de que exatamente o contrário do que você imagina vai acontecer. Ou seja, a probabilidade é de 40% a 60%. Então, a qualquer momento, você pode comprar ou vender, e se você usar um stop bem largo e escalar, você vai ganhar dinheiro. Isso é verdade 95% do tempo. Mas nos outros 5%, qualquer que seja a escala de tempo do seu gráfico, o mercado vai se movimentar muito rápido e vai ir muito longe. Mas 95% das barras vão basicamente ser neutras. A chance de subir não é mais de 60%, não é menos de 60%, e a chance de cair não é mais de 60% e não é menos de 60% também. Quando eu digo subir, eu me refiro a uma movimentação equidistante, ou seja, 5 pontos para cima ou 5 pontos para baixo. A chance é de 40% a 60% que aconteça uma dessas coisas, ou que seja 10 pontos ou 15. Existe uma faixa e o mercado vive dentro dessa faixa. E ela está sempre buscando uma zona justa e geralmente está aí, 95% do tempo está aí, mas nos outros 5%, o mercado subitamente decide que a zona do valor justo não está mais correto, ou o preço está abaixo do que deve ser e o preço sobe, ou o contrário. E existem esses atravessamentos fortes e às vezes essa porcentagem cai para 70% ou até mais. Eu só queria dizer que isso é muito interessante porque geralmente as pessoas que
procuram a média para baixo ou os vendedores que procuram a média para cima, na maior parte do tempo, eles alcançam o break-even ou até saem lucrando por causa dessa faixa. Mas 5% do tempo, nesses dias aí dos 5%, é aí que eles estouram os limites, não é? Porque eles se sentem confortáveis nos outros 95% dos dias, então eles acham que eles vão lucrar ou alcançar o break-even pelo menos. E aí esses outros 5%, esse é o problema, né? Quero falar um pouco sobre isso. Quando as pessoas começam, é muito fácil ganhar muitas vezes, como você disse. E aí você consegue perder de uma só vez 10 ganhos. E aí isso é meio aborrecedor mesmo. Mas quando você começa a tradar, tente ter a menor posição possível. Mesmo se você tiver $1 milhão no seu saldo, você não deve tradar grande. Procure o menor trade possível. Aqui nos Estados Unidos é um micro e mini. Então você trada um micro e mini. Mesmo se você tiver $1 milhão, ou se o seu corretor diz, você pode tradar 10 numa conta de $500, não importa. Você deve tradar com o menor possível. Então, por exemplo, 10 mil unidades em vez de 100 mil unidades. Não importa se a sua conta é muito grande, porque todo mundo vai perder um pouco quando está iniciando. E a meta de todo mundo a fazer trades é enriquecer, né? Mas existem várias etapas que você deve seguir para ganhar dinheiro, para ficar rico. E você, então, deve dividir esse processo em várias etapas menores. E a sua primeira meta deve ser aprender a parar de perder dinheiro. Aí, quando você aprender a parar de perder dinheiro, aí você aumenta a sua posição, e aí você aumenta de novo, e aí você pode começar a pensar sobre enriquecer. Mas tem vários passos ao longo dessa jornada. Então, não se concentre primeiro em enriquecer. Essa é a sua meta final. Mas a sua primeira meta é parar de perder dinheiro. A sua segunda meta é começar a ganhar com consistência. Aí você aumenta o tamanho da sua posição depois de alguns meses, 3 a 6 meses. E aí você aumenta a sua meta de lucro. Então, ganhar mais por trade e aumentar a sua habilidade de fazer isso. E não demora muito tempo. Você, em breve, antes de imaginar, vai ganhar mais do que médicos e advogados, e depois disso você pode ganhar muito mais do que médicos e advogados. E aí você pode ficar rico. Mas tem várias etapas nesse processo e você não pode pular nenhuma etapa. Então comece pequeno. E mesmo se você tiver $1 milhão, mesmo se agora você está tradando com consistência e com lucratividade, você sempre deve tradar num tamanho, num valor, onde você possa prestar atenção no mercado e evitar as emoções. Eu falo para as pessoas que você deve tradar num valor que eu chamo de não importa. Ou seja, é um valor que você não se importe de perder. Se você perder um trade, você vai para o trade seguinte. Não importa, eu perdi pouquinho, vou para o próximo. Você pode dizer, eu nunca vou ficar rico tradando assim. Mas a realidade é que você vai sim. Sabe por quê? Porque você vai ficar cada vez melhor com consistência. E você vai fazer o que você deve estar fazendo e não o que a sua emoção está gritando para você fazer. Então, sempre tente tradar pequeno bastante para que você não se importe. Ai, meu Deus, eu estou numa posição estendida e não está crescendo rápido o suficiente, ou vice-versa. Isso significa que você deixou as suas emoções falarem mais alto. E aí você vai pensar mais sobre o seu dinheiro do que o que o mercado está dizendo para você. Você deve sempre escutar o mercado, não o seu bolso. E a gente fala sobre o escalonamento. Vamos falar que o mercado bate num preço baixo novo e começa a subir.
mas aí ele atravessa aquela baixa anterior, e aí você ganhou dinheiro, e ele atravessa de novo o último limite, mas ele não sobe, ele desce um pouco mais. E aí você dobra o tamanho da sua posição, mas ele ainda não sobe, ele cai mais um pouco, aí você quadruplica a sua posição. Se você pode tradar um contrato de futuros, e aí você duplica e quadruplica, bem, de repente, subitamente, você vai descobrir que você se importa sim com essa posição. Eu só ia dizer que a gente está falando sobre a equação dos traders. Você fala sobre isso nos seus livros. Se você está numa posição, você precisa ter uma boa equação do trader e você precisa operar num valor em que você não se importa, porque se você se importa, você tem emoções, e aí que começam os problemas. A maior parte dos traders não deve usar escalonamento quando começa. Eles podem considerar o uso de um stop amplo, mas escalonar, eu acho que é muito difícil. Quando você consegue ser lucrativo com consistência, aí sim. Mas eu sempre digo para os traders que se eles têm dúvidas ou se eles acham que o risco é muito alto, faça trades pequenos. E isso significa 20% do que você operaria. Então, se você faria um trade de 10 contratos, 20% são 2 contratos mini. Ou 100 mil unidades no Forex, você deve tradar 20 mil unidades. A primeira vantagem disso é que se você perder, você não vai perder muito. E vamos supor que o seu stop esteja num nível de risco tolerável, mas a probabilidade não é tão alta quanto você gostaria que fosse, você vai considerar o escalonamento. Eu sempre digo, você precisa ter saldo suficiente na sua conta, de modo a, ainda assim, não se importar mesmo com o escalonamento. Então, vamos supor que você costume tradar 100 mil unidades no mercado de Forex, e agora você abre uma posição com 20 mil, aí você compra mais 20, e aí o mercado continua indo contra você e você compra mais 20. Faça isso somente se você não for ficar aborrecido se você perder. E se você não for perder mais do que você perderia em qualquer outra operação. Deixa eu falar outra coisa sobre o escalonamento. Vamos supor que você está tradando num gráfico de 5 minutos, de qualquer coisa. E você você vê o mercado atravessar, e você tem uma ordem de limite, e aí essa barra fecha perto da baixa histórica. Você sai embaixo dessa barra? Nem sempre, porque muitas vezes depois de uma barra, o mercado inverte a posição. Mas se você se vê tradando abaixo de suporte e o mercado fecha perto da baixa, eu sairia dessa posição. Eu fecharia. Porque nas duas situações eu sairia. Por quê? Porque para mim isso é um sinal de venda. E se eu estou numa posição de compra, então eu percebo que eu estava enganado. Eu vou inverter a situação. Me levou muitos anos para aprender, e se você está começando, você não vai conseguir inverter de uma forma bem-sucedida. Então saia, feche a sua posição. E aí, se numa outra situação você vê que o mercado está começando a subir, aí você abre uma posição de compra. E você precisa sempre ter uma estratégia de saída. Então, o que eu recomendo é, se você encontrar uma posição de fechamento forte, saia, feche a posição. E se você vê posições de mercado em ascensão, principalmente se a barra estiver muito acima da faixa, se você está numa posição de vendido, então saia, feche essa posição. Então, isso seria uma forma, se você está usando um stop amplo, uma forma de antecipar esse stop, independentemente do ciclo do mercado, mesmo se você estiver num ciclo de trade, você sairia, você fecharia a sua posição, mesmo com 2 barras se aproximando.
você precisa de 2 barras fortes consecutivas estourando a faixa de trades. Isso é um sinal forte. Então, se você tem uma posição de compra e você vê 2 mercados de queda consecutivos se aproximando e a baixa histórica se aproximando, isso é um sinal de venda. Lembra que eu falei, 5% das barras em qualquer gráfico vão estourar os limites. Então, tem 5% de chance. É disso que eu estou falando. Então, se você encontra essas barras de queda se aproximando, isso é uma daquelas trades de 70%, onde tem uma chance de 70% que o mercado continue a cair, e aí pelo menos 2 pernas para baixo. Então, isso é um sinal de venda muito forte. Isso é uma das coisas que eu amo sobre o seu trabalho. Isso nos ajuda a saber o que fazer em diferentes situações. E eu tenho uma pergunta sobre isso que você acabou de nos contar. Bem, nada é 100% no mercado, né? Nem mesmo o que você está dizendo agora. Então, para um iniciante que vai fazer exatamente o que você está fazendo, ele vai fechar um trade exatamente nessa situação, com 2 barras consecutivas fortes, mas vamos supor que logo em seguida o mercado se recupere. Como eles vão gerenciar os hedges para não ficar aborrecidos? Bom, eu não sei se isso vai funcionar em português, mas em inglês, na dúvida, saia. Em dúvida, caia fora, né? That's in Portuguese. I just translated. Na dúvida, caia fora, exatamente. Então, deixa eu dar outra regra geral. Se você está numa situação, vamos supor, um breakout de ascensão, e a próxima barra é uma barra contrária, isso não deveria acontecer. Então, isso é aqueles 30% em que você está enganado. Então, você sai acima daquela barra contrária. E aí, o que acontece se logo em seguida vier outra barra, você vai trocar de novo. Então, todas as vezes, você sempre tem 70% de algo acontecer. Existe 30% disso não acontecer, né? Na verdade, é o contrário. Exato. Então, isso é muito bom para os principiantes manterem em mente. Nada é 100%. Você nunca vai ter 100% de certeza de nada. E você tem que gerenciar os seus hedges com experiência. Você aprende a fazer isso melhor. Você tem alguma dica para os principiantes para ajudá-los a não ficarem tão aborrecidos quando esse tipo de coisa acontece, naqueles 30% do tempo, com o azar, digamos? Olha, deixa eu dizer algo sobre esses breakouts. Se você tem um breakout de queda e de repente tem um mercado em ascensão, mas você acha que o mercado ainda vai cair, você acha que é só uma retração e não uma inversão, aí como é que você faz a posição de venda de novo? Você espera uma barra de queda se aproximar, e aí você vende com um stop, um tick abaixo disso, e aí à medida em que o mercado cai, você vê 5 ou 6 barras de queda consecutivas, e muitas delas vão fechar próximos à baixa histórica. Se você está numa situação lateral, você vende com um stop um tick abaixo da barra. Quando você tem esse breakout forte de ascensão ou de queda, 5% é a posição que você precisa prestar atenção, porque esse é o melhor momento para ganhar dinheiro. E a melhor forma de fazer um short é esperar o mercado acompanhar essa posição que você previu e aí vender um tick abaixo. E sempre que você vê uma barra de mercado em ascensão, mercado em alta, quando você vê uma barra de baixa, você vende. Você sai. Então, quando você fala sobre os breakouts,
a posição estourada nos seus livros, vocês falam sobre vender o fechamento ou comprar o fechamento, esse tipo de situação? Bom, você quer dizer tentar isso em situações de mercado em que o mercado não esteja tão... em que não seja tão fácil entrar numa segunda cilada. E, pela minha experiência, o que nós vemos é que geralmente você deve configurar um stop mais amplo, certo? E tradear num valor mais baixo, certo? Pode explicar um pouquinho mais sobre essa parte da sua teoria? Deixa eu falar um pouquinho sobre essa segunda cilada. Bem, vamos supor, o mercado está em alta, ele retrai, e aí tem uma barra em alta muito forte, ou duas consecutivas. Em vez de continuar a subir, você deve subir, você tem uma série de barras em alta, mas em vez disso ele começa a cair. Então aquela segunda perna em alta era uma armadilha. E essa armadilha da segunda perna sempre olha para a esquerda. Sempre que você vê uma fase forte, olhe para a esquerda. Se o mercado estiver dentro da faixa de trades e essa fase forte não está muito longe do que você vê na esquerda, pense que pode ser simplesmente um teste daquelas altas. Então, sempre que o mercado está numa fase forte, mas ainda não atravessou as barras à esquerda do gráfico, talvez não seja uma fase forte de fato. Pode ser uma fase moderadamente forte dentro das faixas à esquerda. Então, pode ser só um teste violento e não, de fato, um sinal para comprar. Eu não compraria no topo de uma barra em alta, porque se eu olhar para a esquerda e eu ver que não atravessou aquele histórico de 30 barras à esquerda, pode ser só um teste. Então, se eu estou comprando numa fase forte, eu quero esperar essa fase atravessar tudo que está para a esquerda, umas 30, 40 barras. Posso dizer mais uma coisa sobre fase forte? Eu disse que isso acontece 5% do tempo em qualquer gráfico. Eu disse que a chance é alta de ganhar dinheiro. Mas vamos supor que você... Vamos supor que vem uma barra de baixa, próximo da baixa histórica. E aí vamos supor que você consegue... Você vê que o mercado está em uma queda forte bastante para ganhar dinheiro a vendido. Bem, você tem uma chance boa de ganhar dinheiro se você estiver em alta, mas os vendedores ganharam dinheiro. E tem algo de errado aí, porque você não deve ter uma situação em que uma pessoa com uma posição a vendido vai ganhar dinheiro se você espera ganhar dinheiro num mercado em ascensão. Isso diz para você que o breakout não foi forte. A fase não era forte. Então, você talvez vai comprar no ajuste, mas não no fechamento. Isso talvez signifique que o mercado está transicionando para uma faixa de operação ou para uma tendência de queda. Então, não é mais uma situação em que você compra o fechamento, você compra a correção. Então, se você vai comprar uma correção, como é que você sabe se você deve comprar uma retração leve ou uma retração mais forte? Como que você gerencia o tamanho da sua posição, por exemplo, para tradear isso? Como você lidaria com essa situação? Quanto mais forte a fase, mais alta a chance disso ser breve. Então, por outro lado, do lado contrário, isso indica que, vamos supor, se você tem 2 ou 3 barras de baixa, não vale a pena você comprar a correção. Espera uma segunda perna de queda. Sempre que o mercado faz algo com uma força surpreendente, lembre que tem 70% de chance de ter pelo menos uma segunda perna menorzinha aí. Então, se você vê um breakout forte,
70% do tempo, a reversão vai ser pequena. E se você vê uma inversão forte para baixo, que vem logo após um breakout forte para cima, isso vai trazer uma segunda perna menorzinha. Então, isso é um teste. Se você tem um breakout forte para cima e aí uma inversão, espere uma segunda ou terceira tentativa de aumento antes de fazer a compra. E se você vai comprar qualquer espécie de correção, vamos supor um flag de alta, espere a alta chegar antes de comprar. Você precisa medir a força desse breakout. E se parece que o breakout é muito mais forte, você pode comprar a primeira correção. E se isso te assusta e faz se perguntar se vai ter uma inversão, então espere 2 ou 3 pernas de queda antes de comprar novamente. Muito interessante. Eu quero agora perguntar para o público, porque isso é o trade conforme os princípios. Temos muitos princípios na price action, esse é um dos princípios, e isso te ajuda no processo dos trades. Se você consegue ter os princípios, você vai conseguir manejar essa situação, surfar essas ondas. Então, eu realmente recomendo que vocês leiam os livros, matriculem-se no curso de trading do Al Brooks para entender esses princípios. O nosso tempo está se esgotando rapidamente aqui, então quantos slides você tem hoje na sua enciclopédia de preços? Eu tenho vergonha de falar isso. Eu devo ter mais de 10 mil slides. Nossa. Da última vez era 6 mil, já era louco na época. Todo dia, desde que eu comecei a fazer isso em período integral, 37 anos atrás, na época eu imprimia os gráficos. E eu tinha pastas de diferentes padrões para ver as diferentes variedades de cada padrão. E eu desenhava as linhas, eu escrevia e comentava os gráficos para ter um registro do que acontecia. E de tempos em tempos eu revisava minha pasta. Só para treinar mesmo, para ensaiar e reconhecer os padrões rápido quando eu os via. E agora, há muitos anos, eu crio slides no PowerPoint e a cada dia, geralmente, eu crio 5 a 10, às vezes só 3 slides, mas nesses slides eu procuro padrões. Então, se tem uma cunha, um edge, eu vou grifar isso, eu desenho as linhas. Se só sobe um pouco e cai, eu digo que isso é um edge fracassado. E eu tenho cerca de 400 capítulos dentro da minha enciclopédia online, e são todos esses padrões e variedades dos padrões. Tenho wedges em baixa falhados, parabólicos falhados, e eu tenho diferentes tipos de breakouts também. E algumas dessas pastas têm 50 a 100 slides, que fica até difícil de lidar. E é por isso que... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vocês conseguem ver minha tela? Não, não dá. Eu tenho 194 capítulos aqui. Eu estou escrevendo uma série de livros. Deixa eu voltar aqui para você. Eu estou escrevendo um livro que agora tem 194 capítulos e é sobre tudo que existe dentro da minha enciclopédia. Em vez de ter slides com um pouquinho de texto, eu tenho slides com texto e muita explicação abaixo das explicações.
Então, eu tenho aqui um pouco de texto nos slides, e aí eu tenho muito mais detalhe abaixo das imagens. Então, slides com alguns títulos e bastante explicação abaixo das imagens, né? Sim, provavelmente vai me levar mais cerca de 1 ano, mas eu vou transformar tudo isso num livro, um livro muito grande, um livro meio gigante mesmo, um tomo mesmo. Mas o meu plano é ter um slide, um gráfico por página. Então, como eu tenho 2.000 slides, são 2.000 páginas. Então, acho que eu vou ter que dividi-lo em 3 ou 4 livros. Mas, como eu tenho que preparar 2.000 slides, e eu tenho uns 200, mais ou menos. Na verdade, eu já escrevi todo o texto do livro. Hoje, tem mais de 300.000 palavras, mas eu preciso criar os slides. E é um processo bem demorado. Então, se isso me leva meia hora ou 1 hora por slide, então são 2.000 horas. Isso vai me levar pelo menos 1 ou 2 anos para concluir. E eu espero não perder o interesse em fazer isso antes de completar o processo. Bem, depois da trilogia, eu realmente duvido que você perca o interesse. É impossível, na verdade. Eu sei, porque eu traduzi os livros. Al, infelizmente acabou o nosso tempo, mas eu quero dizer agora para o público que o senhor Al Brooks, em pessoa, vem para o Brasil num grande evento da XP. A XP está patrocinando o evento, é um dos patrocinadores do evento. E vocês vão saber mais sobre esse evento no site priceaction.com.br. Deixa eu tentar mais uma coisa em português. Obrigado por assistir. Muito bem. Você aprendeu com a sua filha, né? Vou falar para minha filha que eu aprendi. Muitíssimo obrigado, Felipe. Foi ótimo te ver de novo. Obrigado, Al.